Santo do dia 24 de julho, segundo o livro Na Luz Perpétua, a Vida dos Santos, volume 2, no calendário do Rito Tridentino, dito de São Pio V, 1959. São Francisco Solano, missionário franciscano. Natural de Montilha, na Andaluzia, São Francisco Solano viu a luz do mundo em 1549. Menino ainda, revelava o dom da conciliação. Contrário por índole a toda sorte de discórdia, fazia empenho em pacificar os ânimos quando, por qualquer motivo, tivessem se azedado uns contra os outros. Francisco Solano contava 20 anos quando tomou o hábito de São Francisco de Assis. Religioso exemplar que era, mereceu a confiança dos superiores que sucessivamente lhe entregaram cargos importantes da ordem. A ocupação principal de Francisco, porém, era a pregação. Sem dispor de dotes extraordinários da retórica, a palavra ardente, ditada pela fé e convicção, arrebatava os ouvintes, conduzindo milhares de pecadores ao redil de Cristo e consolidando a todos no amor e na prática das virtudes. Numa ocasião em que a peste assolava o país, foi Francisco Solano um dos primeiros a pedir para ser aceito como enfermeiro. Atacado pelo terrível mal de que se restabeleceu, recomeçou depois o serviço no tratamento dos pobres doentes. Desejoso de derramar seu sangue pela fé, pediu ser enviado para as missões sul-americanas. Na travessia à embarcação em que viajava, com mais um franciscano e 800 passageiros, naufragou. Neste supremo risco, além de dar prova de grande heroísmo, confortou os ânimos dos náufragos. Garantiu-lhes o salvamento certo no terceiro dia, profecia esta que teve fiel cumprimento. Chegando a Lima, pouco se demorou naquela cidade para dirigir-se a Tucumã, futuro campo de ação do jovem missionário. Os últimos 5 anos de vida, Francisco Solano passou-os novamente em Lima, para, em cumprimento da ordem superior, velar pela disciplina interior monástica da ordem. Foi esse um tempo abençoado, em que pelas práticas, quer nas igrejas, quer nas praças públicas, pôde fazer e fez um bem enorme a muitas almas. Uma das suas práticas mais importantes foi aquela de 1604, feita numa praça pública de Lima. Qual Jonas aos ninivitas, Francisco Solano pregou penitência aos limenses, predizendo terríveis castigos que Deus lhes desfecharia, continuando eles a provocarem sua justa ira com práticas de vergonhosos pecados. Os limenses fizeram penitência, que aliás pouca duração teve, pois pouco depois se entregaram aos mesmos vícios, que o missionário, servindo-se da expressão de São João Evangelista, indigitara: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Deus mandou um terremoto, que causou horríveis estragos na capital. A cidade de Trujillo, cuja população nenhum caso fez dos avisos e conselhos do homem de Deus, foi igualmente por um terremoto completamente destruída. Francisco Solano possuía o dom das línguas. Em 15 dias se fez senhor do idioma dificílimo dos tucumanos. Não só isto, falava em qualquer uma língua dos ouvintes, que às vezes pertenciam a diversas tribos de idiomas diferentes, compreendiam-no tão perfeitamente como se exprimisse na língua de cada um deles. Pela imposição do cordão do religioso, muitos doentes recuperaram a saúde. Rezando sobre um menino que tinha falecido, este voltou à vida. Um indivíduo cujo corpo se achava coberto de úlceras ficou são, em consequência de um ósculo que o santo imprimiu em uma de suas feridas, unicamente com o fito de mortificar-se. Em certa ocasião, pela bênção do santo missionário, uma região inteira ficou livre da praga de gafanhotos que ameaçavam devastar as plantações. Os tucumanos queixavam-se da falta d'água num lugar que lhes tinha sido determinado pela residência. Francisco Solano animou-os a pôr toda a confiança em Deus e dirigir-lhe preces e súplicas. Passados uns dias, quando os tucumanos queriam já abandonar aquelas paragens, Francisco Solano conduziu-os a um lugar aparentemente sequíssimo e fê-los cavar a terra. Mal tinham metido a pá, quando apareceu água de qualidade ótima e em volume tal, que foi suficiente para fazer funcionar 2 moinhos. Muitos doentes que beberam daquela água ficaram livres dos seus incômodos. Era natural que estes e ainda outros fatos extraordinários da vida de São Francisco Solano
concorressem eficazmente para que de todos fosse sumamente estimado, o que não impediu que o santo missionário não deixasse de entregar-se aos exercícios da mais severa penitência. Ao corpo impôs o jugo mais duro da mortificação, tanto que pelo fim da vida se incomodava com o receio de ter se excedido neste ponto. Uma visão, porém, que Deus lhe concedeu, na qual lhe foi mostrada sua futura glória, tranquilizou-o completamente. Característica da vida de São Francisco Solano é sua alegria espiritual. Nunca ninguém o viu triste ou acabrunhado. Nas horas livres compunha cânticos em honra do menino Jesus e de Nossa Senhora e cantava-os ao som do violino. O seu lugar predileto era a igreja, onde permanecia horas em profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. A Santa Missa por ele celebrada parecia a de um anjo, e edificava todos que a assistiam. Pessoas de alta posição social, por exemplo, o vice-rei do Peru, tinham por grande distinção poder ajudá-lo na celebração da Santa Missa. Por uma graça especial divina, Francisco Solano teve conhecimento prévio da morte. 2 meses antes, adoeceu gravemente, atacado de febre. Longe de se entristecer, conformou-se perfeitamente com a vontade de Deus. Nos dias da doença, não largava a imagem do crucificado, com o qual entretinha os mais ternos e comovedores colóquios. As últimas palavras que proferiu foram: Deus seja bendito. Francisco Solano morreu aos 14 de julho de 1631, tendo alcançado a idade de 64 anos. O Papa Bento XIII canonizou-o em 1726 e transferiu-lhe a festa para o dia 23 de julho. Salve Maria!